Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos, poder estar assentados, sentir na presença de Deus. Que bom estarmos nesta noite, noite de terça-feira, na casa do Senhor para adorar e crescermos cada vez mais na palavra que é poderosa para edificar a nossa vida. Amém? Nós queremos justificar a ausência do nosso pastor, ele chegou de viagem, passou a noite inteira de viagem do Peru para cá, fez uma ponte aérea ali, demorou bastante, e por isso chegou agora ao entardecer, irmã Inês? Chegou agora ao entardecer cansado, embarcou lá em Lima, era meia-noite, ele falou, chegou 6 horas em Guarulhos, ficou até 1 e pouco ali, chegou à tarde lá em 3 horas, parece, chegou em Florianópolis, até chegar em Camboriú. Então ele está com merecido descanso ali, tomou um banho e foi descansar. Mas nós estamos aqui para adorar. Você veio cultuar a Deus? Veio adorar o Senhor? Nós vamos, numa breve meditação, depois nós vamos para a oração. Estamos chegando já ao final do nosso mês de oração, Quinta-feira encerra, temos hoje, amanhã e quinta, 3 dias ainda de campanha. Que bom que você está nos acompanhando na oração, é coisa maravilhosa, tá bom? Lembrando também os irmãos que lá atrás está o certificado da nossa Escola Bíblica de Obreiros, aqueles que fizeram as inscrições, está o certificado lá atrás com o presbítero Edenilson, está lá atrás, o presbítero Edenilson, passe lá, pegue o seu certificado, se você ainda não pegou, tá bom? Amanhã nós temos consagração, pela manhã, pastor Inês? Consagração do ciclo de oração feminino, e à tarde também, tarde da bênção, tarde da vitória. A consagração vai até às 3? Até às 4. Consagração até às 4 horas da tarde da manhã, e daí já segue às 4h30, começa a nossa tarde da bênção, tarde da vitória. E os irmãos não percam, venham. Quinta-feira o nosso culto da vitória, sábado nosso grande culto de Santa Ceia, sábado nosso grande culto de Santa Ceia. Os irmãos não esqueçam a campanha do quilo, para ajudar a nossa assistência social, o nosso celeiro, traga alimentos perecíveis também, porque temos freezer, vamos socorrer os necessitados, tá bom? Domingo pela manhã inicia uma nova lição de escola bíblica dominical. Começamos estudando domingo pela manhã o Sermão do Monte, vão ser 13 lições dentro do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Vamos estudar o Sermão do Monte de forma sistemática. O pastor Osiel Gomes, que é o escritor da lição, escreveu 13 lições maravilhosas. Já estão lá atrás, na nossa tesouraria, você pode passar ali, adquirir a sua lição, levar para os seus filhos, e domingo pela manhã iniciamos uma nova lição, um novo trimestre, você não pode ficar de fora. Domingo à noite, o nosso culto da família. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, abra sua Bíblia comigo, um texto bem conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vai ser uma reflexão rápida, não dá tempo de nos alongar muito, devido à nossa campanha de oração, que é prioridade, mas eu quero meditar com você. O texto é por demais conhecido, mas eu sempre digo que a gente nunca consegue esgotar, toda a revelação, toda a inspiração, toda a iluminação do texto, A palavra de Deus, ela não se renova. Alguém diz, a palavra de Deus se renova. Não, a palavra de Deus, ela é sempre nova. Só se renova aquilo que fica velho, e a palavra de Deus não envelhece, ela é sempre nova. Então, a cada dia que nós lemos, ela sempre está nova aos nossos olhos. É por isso que você precisa entender que você, por mais que conheça um texto, você nunca esgotou tudo que Deus tem para falar naquele texto. Por quê? Porque ela é nova, cada dia você vai ler, tem algo que Deus vai falar com você, e eu quero compartilhar com você. O tema da minha reflexão nesta noite é 4 segredos
de uma vida dedicada a Deus. Paulo vai falar conosco sobre 4 segredinhos que nos vai levar a termos uma vida dedicada na presença de Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero destacar 4 palavrinhas que estão no texto. Primeiro, Paulo diz que é para nós apresentai-vos. Segundo, Paulo vai falar que é para nós não se conformar. Terceiro, para se transformar. E quarto, para experimentar. Apresentar, não se conformar, transformar e experimentar. São as 4 palavrinhas, os 4 segredos que Paulo escreveu para que nós venhamos ter uma vida dedicada a Deus. O livro de Romanos, ele é extraordinário. O livro de Romanos, eu particularmente gosto muito do livro de Romanos, né? Eu acho extraordinário a profundidade que Paulo trata. E o livro de Romanos, ele é dividido em 2 partes. A parte teórica e a parte prática. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar na teologia, na teoria. Ele vai explicar a questão do pecado, a questão da justificação, a questão da graça, a questão do livre-arbítrio. Ele vai a questão da salvação, né, da eleição, da salvação. E ele vai explicando tudo, vai trazendo toda a doutrina da salvação, e ele vai aplicando até o capítulo 11. Quando chega do capítulo 12 em diante, até o final do livro, capítulo 12 em diante é a teologia na prática. Aí ele vai pegar tudo aquilo que ele aplicou, tudo aquilo que ele ensinou, e vai colocar agora para nós praticar. Ele diz, bem, eu já ensinei o que é a salvação, o perdão, a vida eterna, e agora vamos praticar isso. E a partir daí, ele vai começar a viver a praticidade do Evangelho, a praticidade do que ele ensinou. E aí ele vai nos levar, a partir do capítulo 12, a gente começar a aprender a ter na prática, primeiro, um relacionamento com Deus, depois um relacionamento com nós mesmos, depois um relacionamento com o nosso próximo, depois um relacionamento com as autoridades, e assim por diante ele vai aplicando aquilo que ele vinha ensinando do capítulo 11 do capítulo 1 até o 11, para que a gente pratique isso na verdade na nossa vida. E isso é importante para a vida cristã. Por quê? Porque não basta a gente saber, precisamos praticar. Não basta a gente ter o coração cheio de sabedoria, precisamos ter as mãos e os pés cheios de prática. Nós precisamos colocar na prática, no dia a dia, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente absorve para o nosso coração, e aí a gente vai praticar. E Paulo começa o capítulo de número 12 de Romanos, levando nós a praticar, levando nós à prática de um relacionamento genuíno com Deus. Paulo vai levar nós a termos uma vida dedicada a Deus. Agora a minha pergunta é, como é a nossa vida de dedicação a Deus? O que é uma vida dedicada a Deus para você? O que é ser dedicado a Deus? O que é se colocar em uma vida de dedicação a Deus? E Paulo vai nos ensinar nesses 2 versículos aqui, ele vai nos ensinar, vai nos mostrar há pelo menos 4 segredinhos que vai nos levar a ter uma vida diferenciada na presença de Deus. Ele vai nos levar a viver o Evangelho e as doutrinas que ele ensinou na prática, para nós vivermos uma vida dedicada a Deus. Por quê? Porque a nossa geração, irmão, ela tem tentado desassociar vida cristã de uma forma distinta do que a Bíblia diz.
A nossa geração tem tentado desassociar, afastar, né, distanciar vida religiosa com vida comum. Uma coisa na cabeça de muitos crentes, uma coisa é ir na igreja. Não, lá na igreja eu me dedico a Deus. Agora lá no meu serviço eu só me dedico a mim. Não, eu sou crente lá na igreja, lá fora eu não sou crente, lá eu faço do jeito que eu quero. E Paulo vai nos mostrar que uma vida dedicada a Deus é muito mais do que estar aqui um dia de culto, uma vez na semana, cultuando 2 horas por dia, por noite. É muito mais, é uma vida inteira, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja dormindo, seja passeando, seja onde quer que for. Você é um homem, uma mulher que se dedicou, se consagrou, se entregou, se colocou na presença de Deus e vive o evangelho na prática. Agora observe que Paulo vai ensinar 4 segredinhos. E o primeiro segredinho que Paulo vai ensinar, que serve para nós termos uma vida dedicada a Deus, ele vai dizer que, em primeiro lugar, para nós termos uma vida de dedicação a Deus, nós precisamos aplicar o primeiro passo, o primeiro segredo, que é a apresentação. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, na outra versão, que apresenteis. A primeira coisa que Paulo, o primeiro segredo que Paulo diz para nós ter uma vida dedicada, é que nós precisamos estar disposto a apresentar. Apresentar o que, pastor Adriano? Olha o que ele vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, que nós precisamos apresentar, é o nosso corpo. Ou seja, a apresentação aqui é o quê? É a entrega do nosso corpo para Deus. E talvez você está dizendo, pastor, Deus quer o meu corpo? Sim, Deus quer a nossa plenitude, Deus quer o nosso homem interior, Deus quer o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Paulo, escrevendo ainda, disse que todo o nosso corpo, todo o nosso ser na sua plenitude deve ser santificado e guardado para o dia da vinda do Senhor. Agora, o interessante é a expressão que Paulo usa aqui. Ele usa o termo rogar, que é um misto de ordem e de clamor, de implorar. Ele não só dá uma ordem, mas ele dá uma ordem emotiva. Ele mexe com o sentimento, uma ordem profunda lá da alma. Ele diz, vocês precisam se apresentar. Vocês não podem se esquivar. Se vocês quiserem viver uma vida para Deus dedicada, vocês não podem ter reserva. Vocês precisam entregar-se o seu corpo. E de que maneira que Paulo quer que nós entregamos o corpo? Ele quer que nós entregamos o nosso corpo em sacrifício. Ele diz, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. E ele vai dizer a característica do sacrifício: vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é interessante a gente pensar. Por quê? Porque o sacrifício, quando você usa o termo sacrifício, você tem que remeter ao Antigo Testamento. Você tem que voltar lá aos sacrifícios do Antigo Testamento. Tudo que era colocado no altar em sacrifício era morto. Não se colocava animal vivo no sacrifício para Deus. Primeiro se matava e depois colocava no sacrifício, no altar, para sacrifício queimar. No altar o sacrifício era queimado, mas Paulo inverte. Sabe por que Paulo inverte? Porque quem morreu no altar foi Jesus no nosso lugar. E assim como Jesus morreu e ressuscitou e está vivo agora, nós não precisamos mais morrer, porque já morremos em Cristo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, que eu em Cristo, você em Cristo, fomos crucificados com Ele. Agora é uma entrega. É a entrega do nosso ser a Ele. E Ele vai dizer que é um sacrifício vivo, não mais morto.
Não é mais morto, mas é vivo, vivo para Deus, vivo na sua plenitude, mas é uma entrega. E eu acho interessante, né, eu não tenho muito tempo, eu quero passar os 4 pontos rápido, mas eu acho interessante que um exemplo lindo no Antigo Testamento é Isaac. Isaac é o maior exemplo vivo no Antigo Testamento, meu e seu. A Bíblia diz que Isaac foi voluntário, ele se entregou. Quando Abraão chegou para Isaac lá no Monte Moriá e disse: meu filho, o cordeiro é tu. Tu és o sacrifício. Isaac podia ter saído corrido, né? Poderia descer aquele morro, perna para quem pode, né? E o Abraãozinho velhinho correndo atrás: meu filho, volta aqui. Ia pegar em casa o mais próximo, né? Mas não, a Bíblia diz que Isaac deixou Abraão lhe amarrar no altar, deixou Abraão colocar a lenha, deitar ele sobre o altar. Por quê? Porque ele se entregou voluntário, ainda que ele não morreu, porque o cordeirinho subiu o lugar dele. Ele entrou vivo no altar e saiu vivo no altar, porque ele houve uma entrega. Eu e você, na figura de Isaac, nós também nos entregamos. E quando a gente se entrega no altar, a gente morre para nós mesmos e a gente se entrega para a vontade de Deus. Deus quer que a nossa vida seja uma vida de entrega, uma vida de apresentação, uma vida de colocar-se na presença de Deus. Agora observe algo interessante ainda. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Santo, porque fala do animal que era santo, não podia ter defeito. Uma vida separada, consagrada. A minha vida de dedicação a Deus, a sua vida de dedicação a Deus, tem que ser uma entrega. Você tem que se entregar completamente para Ele. Eu acho interessante, eu gosto de uma expressão no Antigo Testamento, né, de sacrifício, que eu gosto da expressão holocausto. A palavra holocausto, para quem estudou, sabe que significa, um dos significados dela, mais simples, é todo queimado. Ou seja, quando você vai para o altar, não sobra nada mais cru. Queima tudo. O holocausto era um sacrifício que queimava tudo, era entrega total. Tinha sacrifício no Antigo Testamento que uma parte ficava, saía a víscera para um lado, saía a gordura para o outro, saía o sangue para o outro, um pedaço do animal ia para o sacerdote, outro pedaço de animal ia para o dono que fez o sacrifício, para ele comer com a família. Mas o holocausto não, o holocausto não se reservava pedaço para ninguém, o holocausto era todo queimado para Deus, era uma entrega total. E Deus não quer metade minha, Deus não quer metade sua, Deus não quer só uma parte, Deus não quer só o teu coração, Deus não quer só a tua mente, Deus quer você inteiro, todo o sacrifício completo, entrego no altar de Deus. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o quê? É o vosso culto racional. Culto, a palavra racional aqui é razão, né? Entendimento, com consciência. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Que quando nós nos entregamos, quando nós nos apresentamos, o nosso ato de nos apresentar, de nos entregar por completo para Deus, esse ato é um ato de culto. Agora vamos pensar um pouquinho aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Que culto é esse? O que Paulo está dizendo que toda a nossa vida, porque nós estamos nos entregando, nós estamos nos colocando no altar, nós estamos nos sacrificando. Ele está dizendo, a partir de agora que você ofereceu, você está fazendo um culto. Porque no Antigo Testamento, o culto começava quando o altar era colocado a oferta, se entregava o sacrifício, e acendia-se o altar, o fogo subia, a fumaça cheirava, era o cheiro agradável que chegava na narina de Deus, era o culto. E aí Paulo está dizendo, pegando essa alegoria do Antigo Testamento, ele está dizendo, quando você se entrega, quando você se coloca no altar, quando você se apresenta para Deus de uma forma definitiva e diz, Deus, eu estou me dedicando a Ti. Ele está dizendo, toda a tua vida é um culto. O que você faz, o que você diz, o que você pensa, o que você anda, o que você pratica, ele é um culto para Deus.
Aonde você está, aonde você caminha, a tua casa é um culto, o teu trabalho é um ambiente de culto. Pastor, não, você é o culto oferecido para Deus, e todo o teu ser tem que enaltecer a Deus, tem que glorificar a Deus, tem que exaltar a Deus, tem que fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Lá onde você está, lá na faculdade, jovem, lá na escola, adolescente, lá no trabalho, irmão, lá na tua cozinha lavando roupa, irmã, a tua vida, a tua dedicação, o teu agir é um culto, porque você se entregou. A tua vida é uma vida dedicada para Deus, e você faz. É por isso que de vez em quando a gente entende isso, a gente dirige carro chorando, falando língua estranha. A gente vê gente lavando louça, falando línguas estranhas, cultuando a Deus. Sabe por quê? Porque o ambiente é mudado por uma vida consagrada, por uma vida dedicada a Deus. E o primeiro segredo é essa dedicação, essa apresentação. Vamos nos apresentar sem reserva. Vamos nos entregar de coração aberto. Vamos nos colocar no altar, dizer: Deus, a minha vida é tua. Só que para isso, irmão, exige um preço. Só que para isso exige um sacrifício. Por quê? Porque se a gente se entregou, já não somos mais nós, é Cristo que vive em nós. E a vida que vivemos agora não é mais a nossa, é a dele. E é por isso que é fácil, de vez em quando, a gente até faz um propósito de se entregar. Se apresenta para Deus, mas amanhã a gente desce. Porque não é fácil. A vida de dedicação a Deus é complicada. Por quê? Porque a gente precisa abrir mão de nós, colocar-se à disposição agora não mais nossa. Olha o que Abraão, olha o que Isaac fez. Isaac se coloca no altar, e ao se colocar no altar, ele estava abrindo mão da sua vida para se colocar na vontade de Deus. O que viesse a partir dali para frente, o que Deus fosse fazer com ele a partir dali, era Deus que estava no controle, dando vida ou matando, permitindo que ele morresse ou vivesse, ele estava na mão de Deus. E aí o que Deus fez? Quando ele se entregou, que ele deitou no altar, que Abraão lhe amarre, que levanta o cutelo na última hora, Deus gritou: não faça isso, Abraão. O anjo gritou através de Deus: não faça isso, Abraão, já vi o coração teu, Abraão. E Abraão olhou para trás, estava o cordeirinho, e ele pega o cordeiro e substitui, mas Isaac sai. Mas a sua vida, a sua vontade já tinha ido. Agora ele estava fazendo, era a vontade de Deus. Ele estava dizendo a Abraão: a Isaac, agora é eu que controlo a sua vida. Seu velho eu já foi, agora você é meu. Você me entregou, você é meu agora. Você se colocou, irmão. Já passou a época de nós querer mandar no nosso nariz, de nós querer dizer: quem manda na minha vida sou eu, quem faz sou eu, quem tem a direção da minha vida. Você não tem nada, eu não tenho nada, nós não temos nada. Nós nos entregamos na mão do Senhor. Nós nos colocamos no altar, e é Ele agora, é Ele que controla, é Ele que dirige, é Ele que fala, é Ele que leva, é Ele que traz, é Ele que levanta, é Ele que manda parar, é Ele que manda ir. Dá para dar glória a Deus ou não dá? Para termos uma vida dedicada para Deus, primeiro precisamos nos apresentar a Ele. Não tem como viver uma vida de dedicação sem apresentação. É a entrega do nosso corpo para Ele. Mas o segundo segredo que Paulo nos ensina aqui, que nós precisamos ter para ter uma vida dedicada para Deus, é a inconformação. Se você quiser, se eu quiser viver uma vida de dedicação a Deus, eu preciso ter uma inconformação. Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 1, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis. Você quer viver uma vida dedicada para Deus? Não te conforme. Pastor, o que é se conformar aqui? Ele diz: não vos conformeis com este mundo. O segundo segredo para nós termos uma vida dedicada a Deus é nós não nos conformar. E a palavra conformar no grego aqui significa moldar-se de acordo com a forma.
o que Paulo está dizendo assim: você quer viver uma vida dedicada para Deus? Não entre na forma do mundo. O mundo tem um molde, o mundo tem um modelo, o mundo tem uma forma que quer nos engessar, quer controlar a nossa vida, quer fazer a gente nos conformar. A gente muitas vezes quer transformar os outros, mas Paulo está mandando transformar nós mesmos. Paulo está dizendo que é para nós não nos conformar, é para nós não entrar na forma. E Paulo está dizendo que o segredo de uma vida dedicada para Deus, em segundo lugar, é essa inconformação. É não aceitar andar como manada no meio da multidão. O que Paulo está nos ensinando aqui, que uma vida dedicada para Deus não vai com as outras. Uma vida dedicada para Deus não segue a multidão, ele é inconformado. Se o mundo está caminhando para lá, ele caminha para cá. Se as coisas estão indo para lá, está todo mundo fazendo, ele não, eu não me conformo, eu quero algo, eu me dediquei a Deus, eu me consagrei a Deus, eu sou separado para Deus, eu sou consagrado para Deus. Essa inconformação é nós colocar no coração nosso, não é nos outros. Porque a gente tem uma tendência de olhar para os outros. A gente tem uma tendência de observar a vida dos outros. E a gente diz, bem, aquele está fazendo, aquele outro está fazendo, aquele outro faz. Se ele faz, eu também posso. Aquele lá, tantos anos na igreja está fazendo, por que eu não posso fazer? Aquele outro está fazendo, por que eu não posso fazer? E não te conforma, seja inconformado com você mesmo. Não é ser inconformado com os outros. Paulo não está mandando você ficar olhando para a vida dos outros e reclamando e murmurando dos outros. Porque tem gente que não se conforma com a vida dos outros. Eu não me conformo aquela fulana andando daquele jeito. E você falando mal dela? Eu não me conformo daquele irmão daquela maneira. E você? O que Paulo está dizendo que não é para nós nos conformar com os outros, é para não nos conformar com nós mesmos. Porque muitas vezes a gente é radical com os outros, mas é complacente com nós. Com os outros a gente chama atenção, com os outros a gente não aceita, mas com nós a gente é light. Com nós a gente é light. Não, a gente não, coitadinho de mim. Não. Paulo está dizendo, não te conforme contigo mesmo. Não entre, não te aceite entrar no modelo. Você é dedicado para Deus. Você se consagrou para Deus. Você se separou. Não te conforme. Tem dia que a gente tem que olhar no espelho para a gente olhar para nós mesmos no espelho e dizer, você está ruinzinho. Tem dia que a gente tem que olhar no espelho e dizer assim, Adriano, te cuida, te prepara porque o bicho está pegando. A gente precisa olhar para nós mesmos, ter coragem de olhar nos nossos próprios olhos e dizer, melhore, fique melhor, saia desse comodismo, tome uma posição, você precisa melhorar. Sabe qual é a medida nossa? Não é o que está abaixo de nós, é o que está acima de nós, é Jesus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que nós estamos crescendo, estamos chegando à estatura da medida perfeita de Cristo, não é da medida do irmão que está do nosso lado. Mas sabe qual é o problema nosso? É que a gente se mede pelo irmão que está do nosso lado. E aí a gente nunca escolhe um irmão mais crente que nós, a gente escolhe um pior do que nós. E aí a gente olha de cima para baixo e diz, bem, diante desse eu estou bom. Estou melhor do que ele. Não é assim que a gente faz? A gente dá uma olhadinha para o irmãozinho que está lá capengando, coitadinho, lutando para melhorar, caminhando na fé. A gente dá uma olhadinha para ele e diz, esse aí eu estou melhor. Lembra do publicano e do pecador e o publicano na oração? O fariseu e o publicano, o fariseu levantando a mão, olhando para o publicano, se medindo para o publicano. Eu sou melhor, eu jejuo 3 vezes na semana, o coitado nem jejua, eu pago o dízimo, esse coitado, eu sou melhor, Jesus, meu Deus, eu sou melhor. Você tem que me receber porque eu sou o melhor daqui. Se medindo com a pessoa errada, o padrão é Jesus, o padrão é Deus. Nós temos que alcançar, quando a gente olha na medida de Cristo, a gente diz, eu sou feio.
Eu sou pior. Não dá. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos conformar com nós mesmos. Não aceite. Não entre nessa forma. Meu Deus, já foi o meu horário. A inconformação é o segundo segredo para nós viver uma vida dedicada para Deus. Porque quando a gente se conforma com o mundo, irmão, tudo faz, tudo vale. Nada mais faz mal. Tudo está bom. Alguém disse que a forma do mundo é uma forma larga e espaçosa. Cabe tudo. Não tem tamanho. E ela é flexível. A forma do mundo, ela é flexível. Hoje é certo, amanhã já não é mais. O que é errado hoje, amanhã já fica bom. O que é bom hoje, amanhã já não é mais bom. E aí vai trocando sempre. E aí a gente nunca está satisfeito. A gente vai só se amoldando melhor. E vai se coadunando com este mundo. E daqui a pouco a gente olha para trás. E aquilo tudo que a gente negava, tudo aquilo que a gente rejeitava, a gente está fazendo. E pior ainda, sabe por quê? Porque a gente deixou o mundo nos moldar, nos fazer como que uma forma, nos moldar do jeito que Ele quer nos engessar, Ele quer nos escravizar, Ele quer nos acomodar, Ele quer nos esfriar, Ele quer fazer a gente ser cristão nominais, só ter nome, não ter mais nada disso. Mas o crente inconformado com este mundo diz: não, eu quero ser diferente, eu quero me dedicar a Deus, eu quero viver uma vida consagrada para Deus. Uramandarai. O primeiro segredo é a apresentação, é a entrega do nosso corpo, no nosso ser total a Deus. O segundo segredo é a inconformação, é a entrega do nosso comportamento para Deus. A gente vai se entregar num todo para Deus. O terceiro segredo é a transformação, ou seja, é a entrega da nossa mente para Deus, do nosso pensamento para Deus. Olha o que Paulo está dizendo: não vos conformeis com este, mas transformai-vos. Transformai-vos o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso. O que Paulo mandou nós transformar? É o nosso pensamento, é o nosso entendimento, é a nossa sede de pensar. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós precisamos, para viver uma vida dedicada a Deus, nós precisamos nos entregar, experimentar uma transformação. A palavra grega aqui é metanoia, uma metamorfose melhor. É uma palavra, transformar aqui é metamorfose. É uma mudança que ocorre de dentro para fora. É uma mudança que vai transformando, que vai saindo lá do profundo, que vai mudando o nosso relacionamento, o nosso raciocínio, o nosso entendimento de mundo, a nossa visão de Deus, o nosso entendimento de pecado, o nosso entendimento de vida cristã. Nós precisamos mudar a mente. Porque o diabo trabalha no raciocínio, é na mente. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 10, que o diabo cria fortalezas mentais. E que só o Evangelho, o poder do Evangelho é que consegue dinamitar essas fortalezas mentais na nossa mente. E aí a palavra de Deus vai dinamitando ela. E Paulo vai dizendo no capítulo 10, versículo 4, ele vai dizendo que nós precisamos pegar todos os nossos pensamentos e levar cativo aos pés de Cristo. Porque quando nós levamos os nossos pensamentos cativos aos pés de Cristo, nós começamos a ter condições de transformá-los, de coaduná-lo com a vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer que quando acontece essa transformação, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, nós já não pensamos mais por nós mesmos, mas nós adquirimos a mente de Cristo. Nós já não temos mais uma mente natural. Paulo vai dizer no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo de número 14, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual
espiritual discerne bem todas as coisas. Mas só alcançamos a mente espiritual de Deus quando nós deixamos a nossa mente natural ser transformada por Deus, e essa metamorfose que acontece leva nós a pensar como Cristo pensa, a viver como Cristo vive, a falar como Cristo vive, a ver o que Cristo vive. Fica de pé. Mentes transformadas, mentes renovadas. O quarto segredo, e eu já oro. Primeiro é a apresentação, é a entrega do nosso corpo para Deus. Segundo é a inconformação, a entrega do nosso comportamento para Deus. Terceiro é a transformação, é a entrega da nossa mente para Deus. Mas em quarto lugar, é a experimentação, é a entrega da nossa vontade para Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que essa transformação? Para nós experimentar o quarto nível de uma vida dedicada para Deus, que é a experimentação do que, pastor? Da vontade. Olha o que ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Quer viver na íntegra a vontade de Deus para a sua vida? Se dedique a Ele, se entregue no altar para Ele, não te conforme com este mundo, deixa Ele transformar, renovar a nossa mente. Por quê? Porque quando Ele renovar a nossa mente, para nós termos a mente dEle, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem 3 níveis de vontade. Tem a vontade diretiva, tem a vontade permissiva e tem a vontade negativa, vamos usar o termo, contrária, né? Fora da vontade de Deus. Ou você pode estar fora da vontade de Deus, que é a vontade ao contrário, negativa de Deus. Você vai andar na contramão de Deus, e aí você vai arcar com as consequências e o risco por sua conta. Você vai estar totalmente contrário à vontade de Deus. Você sabe que Deus quer você para o sul e você está indo para o norte. Você está fora da vontade de Deus. Você está na rota contrária de Deus. Mas existe a vontade permissiva de Deus, que Deus até permite você ir. Você sabe que Deus não é para lá que Deus quer, e Deus fala, e você toma a decisão. E Deus até permite por um tempo você ir. A gente chama de vontade permissiva. Você tem que arcar com as consequências todas. Você sofre e sabe, eu estou fora. Agora tem a vontade diretiva de Deus. Na vontade diretiva de Deus, você está no controle de Deus, na direção de Deus. Não quer dizer que não vai ter luta, não quer dizer que não vai ter dificuldade, não quer dizer que vai ser mar de rosa, não quer dizer que você vai andar em tapetes aveludados todos os dias, não quer dizer que o vento vai estar soprando na popa do teu barco todo dia, que o mar vai estar lisinho para você todo dia, que vai ser mil maravilhas. Não, e quer dizer que Deus estará com você para te ajudar em todos os momentos da tua vida. E nós precisamos experimentar esta vontade, essa experimentação da vontade de Deus. Eu digo que a vontade de Deus é um caminho. Eu digo que a vontade de Deus é um caminho misterioso a ser percorrido. Que Deus vai revelando para nós progressivamente a sua vontade. Deus nunca revela a sua vontade plena, completa, de uma vez para nós, porque a gente não aguenta. Deus vai revelando na caminhada. Eu digo que a vontade de Deus é um caminho de 3 estágios: o que nós passamos, o que estamos passando e o que ainda vamos passar.
E aí nós temos visão curta e a gente enxerga só alguns metros na frente. É por isso que de vez em quando a gente está tateando, desesperado, dizendo: meu Deus, será que eu saí do teu à vontade? Não é que tu saiu, é que a tua visão é curtinha, mas aí Deus vai te iluminando e vai dizendo: é por aqui, meu filho, segue, vá, porque você está no centro da minha vontade. E aí você olha para trás o que você já traçou, e Deus te confirma com o teu passado, com a tua caminhada, diz: eu estou contigo, te trouxe até aqui e vou te levar, continua firme, porque eu estou na tua vida e vou te dar vitória. Mas para isso precisa ter uma vida dedicada para Deus, para experimentar esta vida, essa caminhada com Deus no dia a dia, na prática. Uramai, Ubreai, Ubreiamandarai. Os impercalços que acontecerem nesta caminhada, chamada vontade de Deus, direção de Deus, Ele se responsabiliza, Ele mostra para você aonde você vai chegar, mas Ele não mostra o percurso que vai acontecer no meio do percurso. Mas fica tranquilo, Ele está com você, Ele cuida de você. Lembra dos discípulos quando estavam do lado do mar? Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Qual era o destino dele? Qual era a vontade de Deus para ele? Era o outro lado do lago de Genezaré, mas no meio do vendaval, no meio do mar levantou um temporal. Era a vontade de Deus, o temporal veio, mas era a vontade de Deus, era a direção de Deus. E quando o vento se levantou, os discípulos se desesperaram, mas Jesus foi acordado e Ele acalmou a tempestade. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Se você caminha com Deus, se você anda com Deus, se você se entregou para Deus, se você está numa viagem sem volta com Deus, fica tranquilo, Ele estará com você na hora certa para acalmar. Você não vai afundar, você não vai perecer, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero orar com você. Deu 9 horas, eu já dei os avisos, eu quero convidá-los. Aleluia. Tem um casal aqui que os jovens que casaram ali, nós vamos levantar uma oração. Vem cá na frente. Carlos Emanuel e Aline Maurielli, né? Eles casaram no cartório, no civil, sexta-feira, foi isso? Sexta-feira foi feito lá no civil, o pastor Adésio fez, né? Que é o juiz de paz, e eles querem uma oração da igreja. Os irmãos querem orar por eles, nós vamos orar. Eu conversei com eles esses dias atrás, tempo atrás, né? Chamei eles no gabinete aqui, conversei com eles, e eles estavam tudo certinhos, né? Conversei sério com eles, né? Conversei abertamente, e eles estavam se reservando para o dia do casamento, e nós cremos, na fidelidade deles. Nós vamos orar. A igreja quer levantar as mãos. Ele veio lá você é da onde? Fortaleza, né? Ela também estava em também Piauí, né? Estava lá. Então eles vieram para cá porque tinham marcado o casamento, só para o pessoal conhecer a história, né? Ele veio antes, depois ela veio, para casar aqui, casaram e agora estão, pedindo a bênção da igreja. A igreja quer abençoá-los. Levante sua mão para cá, os obreiros, por gentileza, desce lá, pastor Jairo. Vamos orar por eles. Enquanto isso, a irmã Ana Esther, a tesoureira, dá o criado e pede para avisar que no final do culto de Santa Ceia, dia 2/4, haverá venda de salgados para o departamento infantil. Apenas R$10 o salgadinho, um salgado e o refri. Ajude as nossas crianças, o departamento infantil, tá bom? Nós vamos orar por eles e nós já vamos dobrar o joelho. Agora, irmãos, você sabe como é que a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida? Dentro disso tudo que eu falei? Não tem outro meio. É oração e jejum, consagração a Deus. O canal de nós nos relacionar com Deus é pela oração, pela meditação da sua palavra e por uma vida separada para Deus. Aqui nós vamos dobrar o joelho agora para isso, aperfeiçoar. Se o canal da oração estiver interrompido, já vai desentupir nessa 1 hora de oração aí, já vai sair toda a paranha aí, já vai começar a pegar ligação direta com o céu para estar com Deus, tá bom? Vamos lá, querido Deus, nós queremos abençoar esse casal,
que se casou, Senhor, no cartório, civilmente, e vieram pedir a bênção da igreja, Senhor. E nós queremos consagrar esse casal a Ti, que seja uma longa caminhada a dois, na Tua presença, Senhor, que eles venham se dedicar um ao outro, e dedicar-se à Tua obra, de forma integral e maravilhosa. Pai, abençoa eles. Deus, os Teus planos, os Teus projetos, estão se unindo, Senhor, se uniram nos santos laços do matrimônio, para esta caminhada a dois. Guarda, livra, abençoa, e que seja uma vida abençoada, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês dois, não esqueça, esta caminhada que vocês iniciaram, só a morte pode separar, nada mais, é até que a morte separe. Deus abençoe vocês. Vale uma salva de palmas para eles. Deus abençoe. Vamos dobrar o joelho, vamos orar. Temos aí uma horinha de oração. Não vá para casa se você não precisar, só se for urgente mesmo, né? Se não, fique aí um pouquinho mais, dedique-se um pouquinho mais na oração, na consagração, na vida com Deus. Deus abençoe. Daqui a pouquinho já levantamos para encerrar o nosso período de oração.